Olá, meu irmão, que Deus abençoe você. Hoje é quinta-feira, dia 22 de novembro de 2018. E no Evangelho de hoje nós vamos refletir sobre a lamentação de Jesus sobre a cidade de Jerusalém. A cidade que não aceitou Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, justamente porque Jesus falava aquilo que eles não queriam ouvir. Jesus falava a verdade. Jesus não deixava que eles deformassem o rosto do Pai, que é amor, que é perdão e que é vida. E o Evangelho diz o seguinte: aproximou-se ainda mais Jesus, contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: se também tu ao menos neste dia que te é dado conheceste o que tu podes trazer a paz, mas não, isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, te apertarão de todos os lados, e eles destruirão a ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo que fosse visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus chorou a cidade que não o aceitava como Messias, porque aquela cidade não queria aceitar a verdade, a vontade de Deus. E isso fez Jesus chorar, porque deformava o rosto do Pai, o rosto de Deus, que é amor, paciência, humildade, pobreza, simplicidade, misericórdia. Mas aqueles homens religiosos, porém, estavam cegos pelo poder, pela riqueza e pela exploração. Eles usavam Deus a favor deles. Eles não eram adoradores do Senhor, mas eles tiravam proveito de Deus. Deus era conveniente à vontade deles. E muitas vezes acontece isso conosco. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. Eu procuro Deus quando eu preciso de alguma coisa. Eu procuro Deus quando eu sinto falta, em momento de uma enfermidade, de uma dor. Mas eu não sou um adorador a Deus, porque eu amo e porque eu sou apaixonado por Ele, porque eu quero me converter ao Evangelho. E nós corremos esse risco de deixar a verdade passar pela nossa vida, porque muitas vezes a palavra de Deus e a verdade vem dizer coisas que no primeiro momento nós não queremos ouvir, mas que vai mudar toda a nossa história. Nesse contexto histórico, Jesus está perto de entrar no templo de Jerusalém e encontrar um monte de cambistas vendendo animais, vendendo objetos, vendendo ouro, vendendo ali verduras dentro do templo, fazendo do templo um local de comércio, ou seja, deformando a face de Deus. A casa de Deus, a religião, não é um local de comércio, não é um local de troca e nem de uso próprio. Por isso que Jesus quer nos ensinar a pobreza, a humildade, o perdão, que é gratuito. Essa graça de adorar o Senhor de forma gratuita e não usá-lo à nossa disposição. Por isso que nesse momento Jesus já sabe da dureza do coração daquele povo, que eles não querem a Deus, mas querem tirar benefício de Deus. Por isso que muitas vezes, meus irmãos, nós temos que ir à igreja porque nós precisamos da igreja. Não a igreja precisa de nós. Eu não posso ir à igreja dizendo: olha, quando eu tenho um tempo disponível, eu gosto de ajudar na igreja. Nossa, sempre quando me sobra um tempinho, eu vou lá ajudar os mais pobres. Meus irmãos, nós precisamos da igreja. Nós precisamos do pobre, porque ele edifica, ele corrige o meu coração. Nós precisamos da igreja, porque ela nos dá o sacramento, nos dá a Eucaristia, nos dá a absolvição, nos dá o batismo. Ela nos liga a Deus, a comunidade nos liga a Deus. E nós devemos a igreja porque nós temos os olhos fixos no Senhor e não nas pessoas que estão ali, não nos defeitos dos nossos irmãos, não nas falhas na igreja ali constituída por pessoas. Nós devemos a igreja porque ali está o Senhor. E isso é a verdadeira fé. Não usar Deus ao nosso favor. E por isso que Jesus, ele vai chorar sobre Jerusalém. Porque Jerusalém não aceitou ele. Jerusalém queria um Messias que governasse.
um Messias político que rompesse com Roma. Jerusalém estava pensada, fixada no tempo de hoje e não no céu. E nós temos que fixar o nosso olhar no céu. E por isso que Jesus vê que a salvação escorre das mãos daquele povo de Jerusalém. E ele profetiza, não ficará pedra sobre pedra. E é o que vai acontecer depois. Historicamente, Jerusalém é invadida por vários povos, e o templo de Salomão é totalmente destruído. E é o que existe lá hoje. Somente o muro das lamentações, somente as ruínas do maior templo que já existiu. Porque foi um templo somente de pedra. Ele não quis aceitar o corpo de Jesus, aonde Jesus mais para frente nesse evangelho vai dizer: esse templo será destruído, mas eu reerguerei em 3 dias, que é o seu corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo, aonde ele mesmo é a cabeça, que é aonde a gente vive, aonde nós somos, nos movemos e existimos, que é o Senhor Jesus. Por isso que nós temos que ser adoradores do Senhor e ter sempre os olhos fixos nele e precisar da igreja. Nós precisamos. A nossa vida é muito frágil. Tudo na nossa vida se esfarela, menos Deus na nossa vida. Este é absoluto, este é eterno. Meu irmão, que Deus abençoe você.